Eu acho que quanto mais idoso o paciente, mais complicações nós vamos ter, independente da via de abordagem escolhida. Não está claro ainda na literatura que o paciente acima de 80 anos vai ter mais complicações por uma via ou por outra. Principalmente, pode ter um aumento, em alguns trabalhos mostra aumento de pseudoartrose ou falha na união, mas isso não se reflete do ponto de vista clínico e funcional. Eu não vejo diferença ainda clara para a gente decidir sobre a via anterior ou posterior. A gente sabe que fazendo via posterior, tu vai ter mais fixação, né? Mas os mesmos problemas de osteoporose que tu enfrenta na fixação, por exemplo, do parafuso na via anterior, é para a via posterior também. As complicações clínicas, via anterior, elas se restringem às questões locais, né? Respiratórias, coisa e tal. E na via posterior, muito provavelmente, a posição do paciente, cirurgia mais demorada, né? A posição prona, em que, na maioria das vezes, tu vai ter que usar uma neurofisiologia do transoperatório. Talvez haja tendência, realmente. Cada vez mais tem se falado sobre isso, mas não está demonstrado ainda, na minha opinião. Muito obrigado. Perguntas? Alessio João Pessoa. Primeiro, enfim, parabenizar todos os participantes. Eu achei muito interessante a colocação do Alisson sobre a situação, o ponto em que chegou com todas as pesquisas do Canadá, que eu acho que talvez seja um modelo de dedicação no tratamento do trauma raquimedular, e em que ponto que nós estamos no Brasil, que ainda a gente não tem estatística e uma padronização, ou seja, quais são os problemas. E eu acredito que muitas vezes chama muita atenção a questão de a cirurgia precoce versus tardia, e a gente verificou na palestra do Dr. Asdrubal que o tratamento ele começa muito antes. Eu acho que muitas vezes isso não está sedimentado ainda na cabeça do emergencista. Então, muitas vezes o paciente com trauma raquimedular, ele é considerado assim, se não dá para fazer a cirurgia, então deixa ele ali. E, na verdade, acho que ficou bem claro, e por isso que, enfim, eu estou reforçando talvez mais do que uma pergunta, essa questão justamente, o paciente com trauma raquimedular, ele é um paciente de unidade de terapia intensiva. Não é que não dá para fazer nada se não dá para operar. Então, o paciente, a recomendação, até desde do Guideline 2002, né, ou seja, ele passar, às vezes, 7 a 10 dias em unidade de terapia intensiva, e com que objetivo? Manter a pressão arterial alta, verificar a oxigenação e etc. E, no outro contexto, lógico que você vai pensar no tempo, no momento da cirurgia, e a questão da cirurgia mais precoce possível, é lógico que isso é uma análise em princípio, fria no sentido de que, obviamente, você vai ter que individualizar cada caso e considerar também que existem trabalhos que mostram que, às vezes, a cirurgia muito precoce num paciente que não tem condição clínica também você pode aumentar a mortalidade, que no estudo canadense lá, e que ficou, acho que bem claro, enfim, na casuística canadense, isso é 7% dos casos, né? Mas ter essa visão também, que às vezes a gente passa por uma situação de uma cobrança de uma cirurgia precoce e que tem que se ver também a condição clínica do paciente, porque é um paciente politraumatizado, né? Então, a questão, você colocou, e eu queria ver o seu comentário, Alisson, logicamente, você colocou que acho 40% ou 50% dos pacientes são operados numa fase precoce, né? Obviamente, você não vai conseguir transformar isso em 100%, porque é um paciente politraumatizado. Muitas vezes você não vai conseguir chegar tanto nisso, né? Então, eu queria saber, assim, num país que tem um histórico de pesquisas bem aprofundadas sobre o tema, lideradas pelo Dr. Michael Ferencz, como é que você vê essa questão, até que ponto o paciente é operado num tempo precoce ou tardio, por dificuldades logísticas ou por problemas clínicos do paciente e especificamente em relação ao paciente paraplégico, realmente que tendem a ser os pacientes com traumas mais graves, se você acha que o tratamento acaba sendo mais tardio, realmente porque o paciente também, não só pela baixa recuperação neurológica, mas também porque são pacientes mais graves. Eu acho que... eu concordo com praticamente tudo que tu falaste. Eu acho que o que tem se demonstrado e tem se discutido faz muito sentido biológico tratar precocemente. Tu retirar a pressão da medula que está pressionada na tentativa de fazer com que aquela medula volte a funcionar. Faz sentido biológico, faz sentido.
Eu acho que a gente nunca vai ter evidência nível A para isso, porque não é ético tu randomizar um paciente que eu vou operar agora ou esse outro grupo eu vou operar daqui a 3 dias, 2 dias. Nenhum comitê de ética vai deixar isso acontecer. Então, hoje, a melhor evidência que a gente tem é de que quanto antes melhor. Respondendo a tua pergunta em relação a pacientes politraumatizados, claro, é um problema. Por isso que a gente nunca vai chegar a 100%. Mas a filosofia é quanto antes melhor. Quanto antes melhor o paciente está otimizado. Assim que o paciente estiver otimizado, hemodinamicamente, estável, tu leva para a cirurgia. Então, quando eles fazem esses trabalhos mostrando que a cirurgia precoce melhora, eles, no mesmo prato, eles colocam para o sistema de saúde, olha, eu preciso ter mais horário de bloco cirúrgico, eu preciso ter material disponível 24 horas por dia, eu preciso ter enfermeira que faz coluna 24 horas por dia, porque quanto antes eu operar esse trauma raquimedular, melhor vai ser o resultado, menor vai ser o custo para a sociedade, melhor chance de melhorar vai ter esse paciente. Então, mostrando esses dados, eles conseguem cobrar do Ministério da Saúde mais horário de bloco, mais disponibilidade de material cirúrgico, mais plantão para cirurgião de coluna e tudo. Eu acho que a gente precisa ter dados, a gente precisa começar a gerar esses dados e não tentar ficar discutindo muito a questão cirurgia precoce, melhor, não melhor. Eu acho que isso que, até certo ponto, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o tema da palestra, porque para mim, passados esses 3 anos e meio, não tinha muita discussão lá. Cirurgia precoce, se trauma raquimedular, tem que operar na hora. Assim que o paciente está estável hemodinamicamente. Essa é a filosofia do país. Mas, como tu falaste, às vezes aqui eu converso com colegas que dizem que chega um trauma raquimedular, o cara não tem material no bloco, não tem enfermeira, não tem anestesista, não tem... Então, eu acho que para melhorar isso, a gente tem que começar a gerar dados aqui. Tem que começar a gerar dados aqui para justamente cobrar do Ministério da Saúde que nós temos melhores condições de tratar os pacientes com lesão raquimedular aguda. Um ponto que você comentou, e só para reforçar, é lógico que quando fala na cirurgia precoce, não é a cirurgia precoce a qualquer custo também, né? Às vezes acontece uma situação, não tem material, então vou só fazer uma laminectomia. Isso também não é a recomendação, né? A recomendação é a cirurgia o quanto antes, dentro das condições adequadas para o procedimento, né?